Graça e paz, meus irmãos, passando para compartilhar mais uma pastoral e fico feliz em dirigir a minha palavra mais uma vez aos irmãos. Irmãos, recentemente nós recebemos em um grupo de WhatsApp algumas imagens que eu quero compartilhar com os irmãos. Vejam estas imagens. Irmãos, ao ver estas imagens, eu me lembrei do texto que nós encontramos lá no livro de Eclesiastes, capítulo 1, e o verso 9, que nos diz assim: O que foi, isto é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há novo debaixo do sol. Aqui no livro de Eclesiastes, o autor do livro, conhecido como o pregador, do hebraico Correlete, que significa o homem das assembleias, ou aquele que anuncia a palavra ao povo, no livro de Eclesiastes ele vai desenvolver dois principais temas. O primeiro deles é o tema da vaidade das coisas desta vida. Então, ao longo do livro, ele em vários momentos ele vai retomar esse tema da vaidade. O outro tema é o tema do fracasso do homem na tentativa de se apropriar da felicidade. E é justamente sobre isso que o versículo 9 está nos falando. Ele está nos lembrando aqui com este versículo que qualquer que seja a situação que estejamos vivendo, os nossos antepassados já viveram situações assim também. Então é isso também que nos mostra as imagens lá que eu compartilhei com os irmãos. Em outros momentos da humanidade, nós já vivemos momentos de pandemias, como essa que nós vivemos agora. Muitas outras pestes, catástrofes e muitos outros acontecimentos que são acontecimentos e fatos recorrentes, são cíclicos, não é? Eles acontecem e depois eles podem tornar a acontecer novamente. Então, nós estamos vivendo essa situação, mas nada impede de que de repente nós venhamos a viver outras situações até piores do que esta. Mas a grande questão nisso tudo é aquilo que o autor de Eclesiastes, o pregador, ele destaca aqui no meio do versículo 9. Ele diz assim: e o que se fez, isso se tornará a fazer. Então nós precisamos olhar para o passado e aprender como as pessoas enfrentaram aquela situação, como os crentes do passado, os nossos antepassados enfrentaram aquelas situações. Né? E aqui eu quero destacar para vocês que nós tivemos aí várias pandemias, né? Naquelas imagens que eu coloquei lá, nós vemos, por exemplo, no início do século XVIII, início do século XIX, início do século XX e agora, início do século XXI. Mas a grande questão é como nós vamos agir diante dessas situações. Aí deixa eu contar algo para vocês. No início do século XX, em 1920, nós tivemos uma terrível pandemia, que foi a peste espanhola. Essa terrível pandemia, ela dizimou 50 milhões de vidas. Mas vocês sabiam que foi durante essa pandemia que o número de suicídio foi altíssimo? Pessoas que estavam entrando em desespero, que viviam angustiadas, não aguentaram a pressão daquele momento e resolveram tirar a sua própria vida. Pessoas que não souberam agir diante daquela situação. Então, o nosso grande desafio é nós agirmos corretamente diante dessas situações e não cometermos muitas vezes os erros que foram cometidos no passado. Então, para enfrentarmos essa situação, precisamos enfrentá-la com determinação, precisamos enfrentá-la com fé, precisamos estar cheios de esperança. Então, a minha mensagem para você, meu irmão e minha irmã, esta noite, é que você seja determinado. Lance mão de tudo que está a seu alcance, faça tudo aquilo que está lhe sendo proposto. Então, se nesse momento estão pedindo que você se resguarde, que você fique em casa para não promover o contágio nem ser contaminado, então faça isso. Se nesse momento estão pedindo para você tomar conta da sua saúde, da higienização das suas mãos, da sua casa, da sua roupa, faça isso. Mas vamos enfrentar esse momento com determinação, com fé, não fé em qualquer coisa, como se estivéssemos aí crendo no presidente da república, no político da vez ou no médico. Não, mas nós vamos botar a nossa fé e vamos crer em Deus. É de Deus que nós esperamos a solução de todas as coisas. E vamos enfrentar essa situação com muita esperança. A Bíblia nos diz, lá em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 13, que 3 coisas vão permanecer: a fé, a esperança e o amor. E o maior delas é o amor. Mas a fé e a esperança também permanecem. E quem é que pode tirar a fé e a esperança do crente, em qualquer que seja o momento ou em qualquer que seja a situação?
Por isso, meu irmão, siga determinado, siga cheio de determinação, siga cheio de fé, fé em Deus e cheio de esperança, que certamente esse momento nós vamos superar. Que Deus abençoe a todos e logo mais estaremos juntos com os irmãos mais uma vez. Abraço.